Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Se você já estiver curtindo esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro aí de todas as aulas, tá? Bom, allons-y, vamos aqui na habilidade para reforçar. Bom, não vou recarregar aqui. Vamos reforçar o conceito gramatical que você mais precisa estudar, o tempo presente. Bom, então aqui é a conjugação do presente, né? Temos aqui tu manges un croissant. Então a gente tem que lembrar que normalmente, na maioria dos verbos, quando eu conjugo avec tu, eu vou colocar um final com S, né? Principalmente nesse caso aqui, verbos do premier groupe. Isso acontece também com verbos do deuxième groupe e alguns do troisième groupe, d'accord? Então, é importante saber isso, né? Principalmente na escrita. Na pronúncia não muda muita coisa, porque esse S não vai ser pronunciado, tá? Então, vamos lá. Tu n'apportes pas ton livre? Então, aqui você não traz o seu livro. Aí, aqui a gente tem o verbo apporter, que vai pegar o S, né? Porque é tu apportes, verbo du premier groupe. E aí, forma negativa, tu n'apportes pas ton livre, você não traz o seu livro. Elle marche ici tous les jours. Elle marche ici tous les jours. Então aqui temos a expressão tous les jours, significa todos os dias. Marcher, que significa andar. E ici, aqui, então ela anda aqui todos os dias. Vous, alors lá, verbo vendre, né? Então conjugado avec vous seria vender. Então, geralmente, a conjugação com vous, ela termina dessa forma, com E. E essa pronúncia de E, tá? Então, por exemplo, é Z, eu vou pronunciar como E. Eu não vou pronunciar o som de Z, né? Então, é muito comum ter isso. Ter uma terminação, ter uma letra no final, mas é um som de E. Então, o próprio verbo, muitos verbos no infinitivo, que terminam com ER, eles têm um som de E. E aqui, é Z, também som de E. Vous vendez des croissants. Vocês vendem croissants. Elle discute, verbo discuter. Uma coisa legal do francês é o seguinte, a maioria dos verbos é do primeiro grupo. Ou seja, são aqueles verbos que terminam com ER. E todas essas conjugações que estamos vendo aqui são conjugações de verbo do primeiro grupo. Então, acaba sendo uma boa prática da gente ver como esses verbos são conjugados. Aqui o elle, então se for il ou elle, eu tenho uma terminação somente com E, né? Então, conjugação de discuter, né? Que seria discutir. Je discute, só com E no final. Tu discutes, com ES no final. Il discute, elle discute, exatamente dessa forma que está aqui. Nous discutons, né? Terminação com ONS. Vous discutez, que vimos agora com EZ, né? Vous com EZ. Il discute, elle discute, que seria o plural, com uma terminação ENT. Vamos ver se nessa atividade aqui a gente vê um caso desse que vai ser bem interessante. Bom, aqui ela discute com o colega dela, com o meu colega, né? Vai com o meu colega. Lá. Le matin, nous faisons... legal, botaram um verbo um pouco mais difícil, que é o verbo faire. Faire é uma exceção, né, na conjugação, porque ele tem uma formatação diferente. Então, é bom trabalhar a conjugação dele, porque é um verbo muito utilizado, d'accord? Conjugação avec nous do verbo faire seria faisons. Então, le matin, nous faisons de la natation. Nós fazemos natação. Ma sœur... verbo surfer. Surf. Très bien. Então, aqui temos mais um verbo do primeiro grupo, que é o verbo surfer. Então, como é ma sœur, elle termina somente com E. Voilà. Pourquoi tu laves les chaises? Pourquoi tu laves les chaises? Então, aqui mais um caso avec tu laves. Viu que a conjugação com ES no final por causa do tu. Então, por que você lava as cadeiras, né? Chaise é a palavra cadeira. Voilà. Elles font quoi? Elles font quoi? Olha o verbo faire aqui de novo, né? Elas fazem o quê? Então, o verbo faire, a gente percebe, olha a forma de conjugação diferente
para o elle. E seria o mesmo caso para o il. Então, ele tem uma formatação diferente. Então, por isso que é importante estudar ele por completo. Vamos lá. Elas... Ah, aqui inverteu. O que elas fazem? Eu me direcionei disso porque o O tá como letra maiúscula, tá? Mas eu poderia dizer aqui, elas fazem o quê? Né? Seria a mesma coisa, seria a mesma tradução. Vamos lá. Que o quá significa o quê? E é legal esse quá porque a gente pode colocar ele no final de uma frase, para justamente questionar. Então, por exemplo, eu posso ter uma frase como se fosse afirmativa, tu manges, e no final colocar o quá, que significa o quê? Tu manges quoi? Você está comendo o quê? Tu fais quoi? Você está fazendo o quê? Tu regardes quoi? Você está olhando o quê? Então, esse quoi no final, ele é legal para fazer perguntas do tipo o quê? Então, vale a pena aí tentar utilizar e tentar montar alguns exemplos. Attention, il apporte les tasses. Bom, attention, il apporte les tasses. Aqui bem tranquilo, né? Attention, il, verbo apporter, que é de trazer as taças. Voilà. Tu marches souvent ici? Tu marches souvent ici. Ici. Aqui botaram uma pegadinha, porque botaram marche e botaram marcher ali com acento. Então, importante no francês, o acento em cima do E, ele é um indicativo de pronúncia. Isso é legal você saber. Então, se eu tenho um acento em cima de um E, a pronúncia do E vai mudar. A pronúncia padrão do E ou é E, ou então não tem pronúncia. Igual aqui, tu marches. Eu parei no sh, do CH, né? O E do final não pronunciei. Se fosse o de baixo que tem ali, seria marcher, porque o acento agudo tem som de E. E se fosse o acento para o outro lado, seria som de E. Então é legal você saber essa identificação que o acento ele é um indicativo de pronúncia. Nós comemos frequentemente à tarde, alors, aqui não botou nu, botou on mange souvent tard. Voilà. À tarde não, né? Tarde. Frequentemente a palavra souvent, uma palavra também bastante utilizada. Aqui o nós, ele trouxe aqui o on. Então o on significa mais a gente, que também acaba sendo interpretado da mesma forma. Lembrando que tem dois significados, tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre esse on, bem legal, vale a pena você conferir. Mas nesse caso aqui trouxe sentido de nós, então nós comemos frequentemente tarde. A minha vizinha trabalha em um banco chinês. Bom, vamos lá. Ma voisine travaille. Ó, mais um caso aqui onde tem travailler, né? Lembra do acento, da história do acento? Então fica som de E, travailler. Mas nesse caso aqui ele tem aqui travail, d'accord? Porque é o verbo trabalhar. Então, a minha vizinha trabalha em... Ah, não, tô em francês aqui. Dans une banque... chinoise, d'accord? Então aqui, em um banco, aqui ele ajudou bastante, né? Porque trouxe em um banco, não trouxe num banco, que coloca num banco, aí já complica tudo. Mas em, facilmente traduzido como dans, em muitos casos, une banque chinoise, então um banco chinês. O aeromoço está chegando, nossa, aeromoço. E aqui, não conheci essa palavra. Steward. Le steward. Steward. Não conheci essa palavra de verdade. Está chegando, arrive. Arrive. Voilà. Le steward arriva. Bom, aqui temos o verbo arriver, que é chegar, e conjugado como é il. Aí eu tenho arrive só com E no final. Vocês chegam quando? Então, vous arrivez. Quand. Voilà. Vous arrivez quand? Então, aqui temos o verbo arriver, conjugado avec vous, que fica com final de E, Z e som de E. Arriver. Então, e voilà. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar. E já deixa seu comentário aqui também se você teve alguma dúvida ou tem alguma sugestão aí de algum conteúdo que você tem dificuldade para eu te ajudar, tá bom? Merci beaucoup et à bientôt!